No uso atual do português, do termo resgate está associado a uma transação envolvendo a libertação de uma pessoa ou um item em troca de algum tipo ou forma de pagamento. É assim também que o assunto é apresentado nas Escrituras, com dimensões acrescidas que nos ajudam a compreender o conceito desta importante doutrina. O assunto da redenção ocupa um lugar importante tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento aprendemos sobre a redenção de pessoas, propriedades, animais, escravos e também da nação de Israel. No Antigo Testamento, dois grupos principais de palavras são usadas para transmitir a ideia de redenção. A primeira palavra é pada. Tem um H no final deste pada, então é P-A-D-A-H. Foi sugerido que esta palavra é usada principalmente em relação à pessoa, ou a pessoas, ou a redenção de coisas vivas. A outra palavra hebraica é Gaal, tem dois A, Gaal. Esta palavra é traduzida no Antigo Testamento como vingador. Você pode ler isto em Números capítulo 35, versículo 19, e Deuteronômio, capítulo 19, versículo 6, e também como parente em Rute, capítulo 3, versículo 9. Esta é a palavra que Jó usou quando exclamou: "Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará no último dia sobre a terra." Jó, capítulo 19, versículo 25. Esta palavra, em particular, ocorre mais de 100 vezes no Antigo Testamento e tem o significado como redimir, libertar, vingar, agir como um parente. Possivelmente, a ilustração mais conhecida da redenção, nesse sentido, ocorre no livro de Rute. No 4º capítulo deste livro, converge duas leis distintas do Antigo Testamento. Tem a lei do casamento levirato, que está em Deuteronômio capítulo 25, do versículo 5 ao 10, e a lei da redenção da terra, que está em Levítico capítulo 25, do versículo 14 ao 17. Portanto, somos apresentados a ensinamentos relativos à redenção de bens e pessoas. Em Boaz temos uma bela imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. 3 coisas eram exigidas de um redentor. Ele deve ser alguém que tem o direito de redenção, deve estar disposto e capaz de redimir, e também deve estar livre da calamidade que ocasionou a necessidade de redenção. Tendo tomado um corpo como um homem perfeito, Cristo tem o direito de redenção como nosso parente próximo. Isso é muito interessante. Aí está uma das necessidades de Cristo, o Filho eterno de Deus, haver a necessidade de possuir um corpo humano, sem a natureza pecaminosa. No Novo Testamento, há 92 famílias de palavras principais que nos transmitem o ensino da redenção. A palavra grega lutron e seus cognatos significam resgatar, libertar ou liberar. A outra palavra grega é agorazo. Esta palavra é derivada da palavra mercado e, portanto, carrega a conotação de comprar, significando comprar no mercado ou resgatar. O verbo grego exagorazo é uma forma mais forte desta palavra e significa comprar, com a imagem de fundo sendo o mercado de escravos. O escravo comprado será libertado para nunca mais ser colocado no mercado para ser vendido novamente. É interessante notar que esta palavra é usada 4 vezes no Novo Testamento e é a palavra usada em Gálatas, capítulo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e Gálatas capítulo 4, versículo 5. Essas palavras indicam a redenção da maldição e escravidão da lei. Tal é o poder da redenção que nunca estaremos sobre esta maldição
nem estamos sujeitos a ficar sob a escravidão da lei. Pedro indica o preço pago para redimir. E note o que ele disse: visto que sabeis que não fostes resgatados com coisas corruptíveis, como prata e ouro da vossa vã conduta, recebida por tradição de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Pedro disse essas palavras inspirado pelo Espírito Santo e está registrado em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Paulo adota uma linguagem semelhante ao escrever quando ele disse: em quem temos a redenção, falando do Senhor Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Como crentes, nos regozijamos ao considerar as muitas passagens que indicam o preço que foi pago por nossa redenção. Foi o sangue de Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 7. O sangue da aliança eterna, Hebreus capítulo 13, versículo 20. Seu precioso sangue, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. O sangue de sua cruz, Colossenses capítulo 1, versículo 20. E como já foi sugerido, era o sangue precioso em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Paulo começa uma sessão em 1 Coríntios com as palavras: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Ele fecha a sessão com as mesmas palavras. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, existem certos hábitos e práticas do mundo que podem facilmente se tornar uma parte habitual de nossas vidas, a vida do crente. E embora sintamos que podem ser legais, precisamos perguntar se são convenientes. Eles são lucrativos? Paulo dá a chave em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 e novamente no capítulo 7, versículo 26, que nos guiará enquanto procuramos estabelecer o que pode ou não pode ser lucrativo. Nessas duas passagens ele escreve: fostes comprados por bom preço. Como crentes, precisamos lembrar que tudo o que somos e temos pertence ao Senhor que nos redimiu. Diante da luz disso, fazemos bem em lembrar a injunção de Paulo quando diz: portanto, glorifique a Deus em seu corpo e em seu espírito, que são de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Como aqueles que foram redimidos, recebemos o Espírito Santo, que é depósito ou garantia da glória futura. Paulo escreve: em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Em quem também, depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até a redenção da nossa possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. O fato de termos recebido essa promessa, ela antecipa um futuro dia de redenção para todo crente. Efésios capítulo 4, versículo 30. A maioria dos que estão vendo ou ouvindo o vídeo sabe que a bela expressão meu Redentor não ocorre no Novo Testamento. Somos gratos a dois homens do Antigo Testamento pelo uso deste termo. Jó, que já mencionamos logo no início deste vídeo, que está em Jó capítulo 19, versículo 23, e Davi, quando diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos, capítulo 19, versículo 14.